Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Ivana Responde. Estou aqui na presença da nossa expert em neurociência, Ivana, e mais uma vez um prazer estar te recebendo aqui, estar podendo bater esse papo com você, Ivana. Prazer é todo meu, porque você já sabe, você me pergunta e eu te respondo, porque aqui ninguém fica para trás e vamos juntos em mais algumas perguntas, né? Algumas dúvidas para serem esclarecidas. Sim, o assunto de hoje é interessantíssimo e você já não se esquece já de curtir, certo? Esse vídeo, se inscrever no canal, quem não é inscrito, ativar o sininho e compartilhar para um número máximo de pessoas, porque hoje nós iremos falar sobre passado, arrependimento e quantas pessoas, né, Ivana, sofrem com arrependimento do passado, algumas preocupações. E a minha pergunta primeira é, qual a diferença entre culpa e arrependimento, Ivana? Olha, o arrependimento é algum fato, né, alguma ação que você fez, não teve um bom resultado e aí te gera um sentimento de arrependimento. Por exemplo, você decidiu não fazer uma prova. E aí veio o arrependimento por ter faltado aquela prova. Uma oportunidade de trabalho, né, que você deixou passar, te gera o arrependimento. E aí, geralmente, o arrependimento diz respeito a você mesmo. Atitudes, ações que você tomou, né, e não teve um bom resultado. Porém, o arrependimento nada mais é do que um ajuste de rota. Ele te leva a ajustar a rota. Ok, você não fez a prova porque você não tinha estudado o suficiente. Daí você vai estudar para fazer a prova e você ajusta a rota, conserta a rota. Ou então a oportunidade de trabalho que você se achou incapaz, né? Teve aquele sentimento de incapacidade, não, eu não estou qualificado para assumir essa função. E aí você depois se arrependeu, mas você ajusta a rota e vai fazer um curso de especialização para poder, de fato, você assumir. Sim. E aí, quando a oportunidade te bater novamente à porta, você já está pronto. Sim. Ou aquele curso de inglês que você, eu devia ter feito um curso de inglês, e aí não fiz esse curso. Ok, vai lá e ajusta a rota, certo? Então, o arrependimento, ele serve para você se perceber e verificar que, de fato, não deu certo naquele momento, mas você não fica remoendo aquilo dali por dias ou anos. É o que acontece a maioria das vezes, né? A gente se arrepende, mas prioriza ficar se culpando. Pronto! E aí, a grande diferença entre a culpa é esse remoer, né? Sim. Você fica se remoendo com vários pensamentos, e esses pensamentos, ele te levam à punição. Ou você vai punir outra pessoa, ou você se pune. E a culpa, ela está envolvida com várias pessoas ou com outra pessoa. Então, eu vou te citar 3 casos, tá? 3 casos de atendimentos que eu já passei, e assim, tá me vindo à memória agora. E aí eu vou te citar esses 3 casos. Por exemplo, uma mãe que rejeita seu filho na gravidez. O filho nasce e aí é gerado aquele amor, né, com o dia a dia, com o passar do tempo, e ela se culpa porque o rejeitou na gestação. E essa culpa, ela traz punição para si mesma. E o pior é que o bebê cresce com um sentimento de rejeição e ele se culpa na vida adulta sem nem saber o porquê. Caramba. E geralmente os laços entre mãe e filho são laços, se existe a culpa, são laços de muita dor. Porque nem ela se perdoa e ele a culpa sem nem saber o porquê.
E aí é muito interessante você perceber que você não rejeitou a criança em si, não foi o bebê. Foi a situação em que você estava. Vamos lá, para você entender melhor. Por exemplo, eu estou grávida do Daniel, certo? Eu estou grávida do Daniel. Se fosse o Paulo, a rejeição, teria tido a rejeição? Se fosse a Maria, a Marta, qualquer outra pessoa, a gravidez, eu teria rejeitado o bebê que estava no meu ventre ou eu estaria rejeitando a situação? Qualquer outro, não seria por ele, mas sim porque, eu fui mãe solteira, eu não queria estar grávida naquela época, eu não tinha condição financeira. Entende o que eu quero dizer? Isso gera... Ficou claro? Ficou claro, mas isso gera a ligação entre... A gente fala muito hoje em dia sobre a depressão pós-parto. Isso tem uma ligação com relação a isso? Ou a depressão pós-parto também é por outros motivos? Não, a depressão pós-parto ela é muito ampla. E uma das questões da depressão pós-parto é, de fato, uma questão hormonal. Né? É muito brusca as taxas de hormônio no período pós-parto. E aí, geralmente, dá essa questão da depressão depressão, sem contar que tem a amamentação, que tem a fase de adaptação, tem o sono que fica alterado, tem a alimentação, porque se a gente tem que diminuir a alimentação de ácidos, né, limão, feijão, porque tudo pode causar... como é que se diz? Algum problema para a criança, né, na alimentação? Não é nem problema, são cólicas. Sim, são cólicas, porque aí a criança vai passar por uma maturação, né, dos órgãos interiores, e aí isso acontece. Na maioria das depressões pós-parto, tá muito relacionada a esse contexto como todo, questão hormonal, sono, alimentação, amamentação, toda essa adaptação. São vários fatores, né, que causa a depressão pós-parto. E, agora, como eu já havia te falado, com relação à culpa, né, nessa situação de uma mãe rejeitar o filho na gestação, ela passa muito tempo se culpando, remoendo, né, essa dor de não aceitar a gravidez. E não era porque era o Daniel, mas era porque ela não queria passar por toda aquela situação de mãe solteira, ou questão financeira, ou estava casada e justamente naquele momento o marido pediu o divórcio, sabe? Então, essa questão vai influenciar na gestação. O bebê tem uma memória gestacional, e essa memória gestacional que vai ficar nele é de rejeição. E aí, geralmente, ocorre que nesse período, né, que traz toda essa carga de emoções, a criança vai crescendo, a mãe se culpando e eles vão ou se afastando demais, ou eles não conseguem ter uma comunicação mais afiada. Muito interessante isso daí. Muito interessante. Né? Você realmente é um ponto de vista fora da curva, né? Na verdade, é uma realidade que a gente, às vezes, vive a vida inteira sem entender o porquê e tem uma explicação, né, para que tudo isso tenha sido gerado. Bem interessante. E assim, na maioria dos meus atendimentos, né, a gente tem que dissociar a pessoa da situação. A grande questão da culpa é porque você não faz essa dissociação. Né? E aí, e outra coisa, quando você trata com a verdade, por mais dolorosa que ela seja, ela vai libertar. Então, assim, uma conversa com o seu filho, claramente dizendo como foi, né, como ele foi gerado e trazendo para a situação e não para ele ter essa clareza vai trazer um grande alívio, e isso
dia após dia, ele vai ter alívio, sabe? Pode ser doloroso na hora. Quer dizer, vai ser doloroso na hora. Mas quando ela fizer essa dissociação entre a circunstância e o fato de não ser exatamente ele, porque podia ser ela ter gerado qualquer outra pessoa, né? A situação seria a mesma. Então, tira do bebê, tira da criança e traz para a situação, porque de fato foi isso que aconteceu. E a conversa é como se fosse quebrada ali, né? É bastante interessante. É. E os outros exemplos, Ivana? Sim, eu falei 3, né? Isso. Bom você me lembrar, passou só um. Eu tô melhor de memória, viu? Não, ou ele se ajeita, ou ele se ajeita. É verdade. Então, olha só. O outro caso é uma mulher, né, que me procurou e ela não conseguia se estabelecer em relacionamentos. Não conseguia ter namorado, amigos, ela se sentia só. Porque ela era uma pessoa muito extrovertida, muito benquista, extremamente agradável, mas ela conseguia ter um nível de acesso às pessoas. Quando as pessoas passavam a fazer parte do dia a dia, né, conviver de fato, algo acontecia e a amizade se afastava, o namoro terminava. Era bem assim, isso era muito doloroso, né, para ela não conseguia se compreender. E aí, quando a gente traz a história dela, né, nos atendimentos, ela, aos 4 anos de idade, o pai sai de casa. Aos 5 anos de idade, o avô falece. Aos 6 anos de idade, uma tia que ela considerava assim como uma segunda mãe para ela, vem a óbito também. Meu Deus. E a babá que cuidava dela pede demissão. Então, no momento em que o pai sai de casa, né, o super-herói, ali ela começa a viver o luto de 3 anos consecutivos, mais a babá que ainda pede demissão. E a mãe dela relatou uma fala que ela, né, lembrou, e que ela disse que no exato momento em que a secretária, né, pede para sair, ela diz: mãe, eu chego a me emocionar. Ela diz: mãe, porque todas as pessoas que eu amo se afastam de mim. E essa memória emocional dela fica cravada. E todas as vezes que ela conseguia construir amizades e relacionamentos, ela não conseguia manter. E o que é que a mente dela estava fazendo? A mente dela estava simplesmente... desculpa. É porque são várias histórias e não tem como não se emocionar, né? Porque é vida real. E o que o cérebro dela estava fazendo era protegendo para que ela não tivesse as dores novamente de se aproximar da pessoa e a pessoa se distanciar e ir embora. Afinal de contas, o pai tinha saído de casa, o avô tinha falecido, a tia tinha falecido e a babá tinha saído, né? Tinha parado a convivência. E aí a mente dela, inconsciente, sempre trazia a essas perdas. Então, assim, ela começava a ter o relacionamento, tanto de amizade ou de namoro, e quando ela estava se apegando, ela mesma tinha atitudes para distanciar as pessoas. E aí essa pessoa, ela começa a ter crises de ansiedades sem compreender como que ela, sendo uma pessoa expressiva, uma pessoa generosa, sendo uma pessoa que ama outras vidas, ela não consegue ir além daquilo.
E aí a gente tem que realmente tratar essa parte. E não é desse fato em si, é o que acontece antes. Não é dessa memória que foi cravada ali, é um pouco antes do que aconteceu. E é como se ela realmente tivesse, né, como você disse, medo, né, de perder novamente, né? Ela joga para si essa responsabilidade. E como tirar, então, esse medo da culpa de nossa mente, Ivana? Como a gente consegue tratar isso? Então, o que é feito, né, é uma ressignificação de toda a parte vivida. Porque não tem como mudar a experiência que ela teve. Não tem. Então, é você saber aonde você é o agente passivo e onde você é o agente ativo. São situações que são colocadas na vida. E, geralmente, crianças que passam por luto, ela traz a culpa para si como se ela fosse o problema daquelas perdas. Como se ela fosse a culpada de todos os eventos que aconteceram. E a mente ela vai tentar proteger. E a proteção é se distancia. Se distancia porque até aqui. Daqui eu posso perder novamente. Eu não quero passar por todo o sofrimento. Não. Né? E aí o mais indicado é que possa ressignificar, principalmente quando é luto, quando é abuso. E isso você tem que procurar um profissional qualificado, porque são muitas dores, né? Com certeza. São muitas dores. E agora o terceiro exemplo, O né? terceiro exemplo. O terceiro exemplo, inclusive, é um depoimento que está no canal do YouTube, né? Vamos pedir aí pro editor, né? Colocar. Coloca aqui, Pronto. certo? Coloca o link também na descrição para você assistir esse depoimento. Isso. E aí ela relata, né? O que eu vou falar é porque está lá. Eu tenho uma autorização dela para falar e expor o nome dela. Ela passa por abuso sexual na infância, por bullying, né, por sensações de menor valia, sentimento de que ela não vale nada, sabe? De muito desprezo. E aí ela entra numa crise depressiva, tenta o suicídio, e tudo isso porque ela se culpava pelo fato do abuso. Sempre que envolve abuso sexual, nunca a pessoa que foi abusada acha que é o abusador. Racionalmente, ela cresce e diz, ok, foi ele. Mas o emocional, a memória emocional, a memória corporal dela, culpa pelo evento. E ali a culpa fica cravada na memória, tanto corporal quanto emocional. Né? E só mesmo assistir lá. Eu nem vou contar o resto. Assiste aí no canal do YouTube e você vai ficar sabendo de todo o depoimento e como ela conseguiu sair, né, dessa situação. E, Ivana, a gente fica assim, muitas pessoas, né, eu acredito que 100% das pessoas têm traumas, né, dores do passado. O que é melhor? É esquecer ou buscar uma forma de não tratar isso? Esquecer ou tratar? O que é melhor? Tá. Então, vamos aqui quebrar alguns paradigmas, né? Se você não tiver nenhuma doença degenerativa, como Alzheimer, que eu acredito que você não queira ter, não tem como a gente apagar nossas memórias. Não tem como a gente esquecer. Você viveu, de fato, né? E a nossa memória, ela vai capturar todas as memórias traumáticas e também as emocionantes. Não, nem só de coisa ruim vive o nosso passado, por favor. Pelo amor de Deus, viu? E aí não tem como você, de fato, apagar. Você vai, ou você aprende a conviver com o seu passado, ou você vai estar preso à culpa do passado. E como eu havia dito, a culpa, ela é punitiva. Então, a sua vida deixa de acontecer, porque de maneira consciente ou inconsciente vai estar presa a esses traumas, a esses momentos. E o que se
pode ser feito você não pode mudar o passado. Mas o sentimento que foi gerado, esse a gente consegue mudar. Uhum. E aí muda a percepção. A percepção do mundo é de uma forma onde ela me beneficia. Ivana, mesmo a um abuso sexual, assiste aqui o da Stephanie que você vai entender de fato o que eu estou falando. Que é essa mudança de percepção. E aí ela ressignifica e volta para ter uma vida de qualidade, um relacionamento de qualidade, ter o profissional fluindo, né? A vida profissional fluindo. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. É o que eu ouço muito da Ivana, viu? Tem jeito. Tem jeito. É porque eu sempre digo, né? Ora, se Jesus Cristo ressuscita até o morto, que ele não vai mudar toda a situação? Muda. Deus muda as situações, né? E é engraçado como a gente clama por um milagre, né? Porque só o que eu vejo são pessoas dizendo, eu quero um milagre. Para existir o milagre, tem que existir a dor. Uhum. Então, sabe de nada, inocente. Pede, mas pede direito. Isso é verdade. Mas deixa eu fazer uma pergunta também. Tem gente que sofre, eu vejo assim, o arrependimento por antecipação, digamos, né? Eu quero abrir um empreendimento, mas ela já tem tanto medo, ou já deu errado algumas vezes, que ela fica, eu não vou tentar, eu não vou querer abrir, porque eu sei que eu vou me arrepender de ter feito isso, e se sente, como tu já disse, em algum momento incapaz, né? E sofre esse arrependimento por antecipação. Nem tentou, e já está se arrependendo. O que falar para essas pessoas, assim, para elas, esquece isso e vamos lá, vamos na frente, vamos tentar mais uma vez? Primeiro, essa pessoa não confia em si mesmo, né? Segundo, ela tem muita insegurança. Mas o que é melhor? Você chegar ao final da vida e se arrepender ou se culpar do que você não fez ou do que pelo menos você tentou? É a primeira pergunta. A segunda você deve ter, para você evitar os arrependimentos, você tem que estar muito certo de qual é os seus princípios, os seus valores. Você tem que saber qual é o sentido da sua vida. Porque o que é que não dá certo? O que não dá certo para você é o que você não está pronto para pagar o preço. Porque você vai precisar de perseverança. Verdade. Você vai precisar de consistência. Você vai precisar de passar a noite acordado. Então, o que não faz sentido para você, o que não é propósito na sua vida, vai virar um fardo, vai virar um grande peso. E aí você larga de mão. Você não consegue ir adiante. Mas quando você sabe de fato que aquilo é o seu princípio, que é o seu valor, que faz que aquilo dali te traz fôlego de vida, você vira à noite. Você se doa. Você vai além das suas forças. Mas você vai. E aí tem uma frase que inclusive eu quero deixar para você, que é 3 pontos para você observar. Nenhum sonho destrói a sua família. Nenhum sonho diz respeito a você mesmo e nenhum sonho te afasta de Deus. Põe no papel. Se aquilo que você vai fazer vai destruir a sua família, diz respeito a você mesmo, porque aí entra no egoísmo, e se está te afastando de Deus. Porque se tiver... E eu sabendo que a Ivana gosta muito de fazer uns trabalhos com analogia, percebi isso de diferente na mesa, né, Ivana? Eu não sei ainda muito bem o que é. Surpresa! Mas eu já estou super curioso, posso dizer, para saber o que essa ferramenta, esse pedaço de madeira está fazendo aqui. Pronto, eu quero que você monte essa madeira. É um quadrado, né? Ela é um quadrado. Meu Deus. Acho que vai ser um pouco difícil, viu? Você consegue?
Tá difícil, posso dizer. Dá licença, então. É exatamente assim que uma pessoa sem memória fica, desconectada dela mesma. Porque ela é para ser um quadrado, né? Um cubo. Mas, na hora que você quer esquecer tudo que te passou, tanto as alegrias como as tristezas, porque não existe eu apagar só a parte traumática. Teria que apagar a sua história. E aí é assim. E aí quem é você sem uma história? Porque se você passou, boa ou ruim, ela te trouxe até aqui. E a única coisa que a gente pode fazer com o passado é deixar ele no lugar dele para que ele não se torne uma depressão hoje. Tirar o aprendizado do que se viveu e ressignificar todo esse sentimento de dor. Trazer uma nova percepção do mundo e da vida. Porque sim, as coisas podem parecer disfuncionais. Mas se a gente trouxer para um parâmetro que possa ajudar a te compor, você será muito melhor. Você estará muito mais pronto. Enfim, aqui rápido eu não consigo te montar de novo. Mas eu aposto que nas sessões, tá postado que nas sessões eu consigo sim. E é um processo, né? É um processo. É um processo para você também não volta de forma instantânea, né? Não, né? Você que está sofrendo com essa dor, também não é um passo de mágica e se volta a ser um cubo maravilhoso e bonito. Não é online, não é fast food, né? Como a gente vê hoje em dia. Não é assim. Exatamente. E como foi dito pela Ivana, eu aconselho vocês a assistirem o vídeo da Stephanie. Você que está passando por uma situação próxima, parecida com ela, aconselho você a assistir. Eu tenho certeza que esse vídeo pode transformar o seu dia e inclusive a sua vida, né? Isso, Ivana? Isso. Ter como bons exemplos, né? Assistir aquilo que vai trazer algo bom pro seu coração, que até isso influencia, né? Às vezes você tá arrependido de algo e se martiriza. Até virar culpa. Até virar culpa, exatamente. E não busca uma solução, alguma forma de se livrar disso, que é como um peso nas costas. Você fica se maltratando e, pelo amor de Deus, é muito complicado. Ou você, porque assim, a culpa tem esse lado de autopunição ou punição com o outro. Você aponta o dedo, né? Porque foi ele o culpado, porque foi ela o culpado. E aí, ao invés de você culpar o outro, né? Perceba que você também não é, você não é perfeito. Você tem as suas imperfeições e, com certeza, durante a sua trajetória de vida, você magoou alguém, você frustrou alguém, você não supriu a expectativa de alguém e vai deixando marcas na vida das pessoas. Então, o melhor a se fazer é se perdoe e aprenda a perdoar o próximo. E com relação ao perdão, tem muita coisa pra gente falar que a gente não vai abordar hoje. Olha, mas spoiler! Mas tem muita coisa pra gente aprender sobre o perdão também. E sim, nós somos capazes de nos perdoarmos e perdoarmos o próximo para que realmente exista leveza na nossa caminhada, né? Eu sempre, inclusive, comparo a culpa com boi no pasto. Boi no pasto, vaca no pasto, ele passa o dia comendo e a noite remoendo, né? Ele remói tudo que foi comido durante o dia. Ele regurgita e nheque. É tanto quando eu estava no interior da minha tia, que eu amo o interior da minha tia. A gente passa a noite ouvindo o gado no curral e aquela mastigada e o chocalho balançando a cada mastigada que ele dá. Então, a culpa é isso. A culpa você vai alimentando, e quando os pensamentos voltam, você vai remoendo. E isso só te adoece. Porque são pensamentos recorrentes em cima de dores e que te reportam
ao passado e por isso está aí a depressão, né? Que é uma das causas da depressão é você estar presa ao seu passado. E passados de culpa, ou culpando o outro, ou se culpando. Verdade. Como diz a Ivana, tem jeito, pessoal. Tem jeito. Tem jeito. Eu quero agradecer a vocês, certo? Esse foi mais um Ivana Responde. Você que ainda não curtiu, você não curtiu ainda, pelo amor de Deus, curte aí esse vídeo, certo? Se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho e compartilha esse conteúdo maravilhoso para o maior número de pessoas que você puder compartilhar, tá bom? Agradeço muito, te agradeço bastante, Ivana. Obrigada, eu que agradeço. Compartilha, clica aqui, não é assim? Exatamente. Clica. Entra no canal do Telegram. Do Telegram, tá no link na bio do Instagram que o editor vai deixar aqui agora, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Espero vocês. Tchau, tchau.